hoje, começar hoje a nossa série de aulas, né, sobre algumas questões envolvendo gráficos. Eu queria abordar essa parte porque sempre tem algo ou alguma questão envolvendo gráficos dentro das questões do Enem. Vamos começar abordando os gráficos das funções quadráticas. Se nós observarmos aqui nos conteúdos que mais caem no Enem, nós temos aqui, que sempre tem alguma questão envolvendo funções de primeiro e segundo grau, e nessas funções a gente trabalha bastante com análise gráfica. Na aula de hoje eu vou abordar as funções quadráticas e vamos analisar o comportamento dos gráficos, certo? Então vamos lá? Olha só, primeiro vamos construir o gráfico de modo tradicional. Para construir esse gráfico de modo tradicional, a gente pega aqui uma função, né, quadrática, ela tem que ter essa cara, né? Então a gente sabe que uma função quadrática ela é ax quadrado mais bx mais c. Ela é quadrática justamente porque tem uma variável x elevado ao quadrado, né? Então veja um exemplo. Eu tenho aqui x quadrado menos 2x menos 3. Como construir um gráfico dessa função? Então, a primeira coisa é tirar os coeficientes, né? Saber, né, que existe esses coeficientes, o a vale 1, o b vale menos 2 e o c vale menos 3, certo? Bom, e agora a gente vai construir do método tradicional e depois vamos tentar construir esse gráfico de uma outra maneira para ver qual delas se enquadra melhor no que a gente vai aprender hoje. Então, a primeira coisa é construir uma tabelinha. Nessa tabelinha, nós vamos criar valores para x, porque o x faz o papel do domínio da função, e o y seria a imagem da função. Então, para x eu vou criar menos 1, 0, 1, 2 e o 3. Esses valores você cria esses valores para o cálculo ficar pequeno, né? E o valor do y, nós vamos ter que fazer umas continhas para encontrar o valor do y. Ou seja, nós vamos substituir os números que eu inventei, né, para x na função. Então, vamos lá, a função está aqui do lado. O primeiro valor que a gente vai substituir é o menos 1. Substituindo o menos 1, a gente tem, então, que o menos 1 vai ficar elevado ao quadrado, e aqui é menos 2 vezes x, então fica menos 2 vezes menos 1. Então, menos 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes menos 1 vai dar 2, então aqui vai ficar 1 mais 2, 3, menos 3 vai dar 0. Então, o primeiro valor que a gente está encontrando aqui é 0. Então, vamos jogar aqui na nossa tabela. Pronto. Próximo a substituir é o 0. Vamos substituir o 0 no lugar do x. Então, aqui eu sei que vai dar 0, 2 vezes 0 vai dar 0, então sobrou o quê? Menos 3. Guarda lá na tabela também o menos 3. Próximo número aqui é o 1. Vamos substituir o 1 também no lugar do x. Então, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2, né? Então, menos 2 com menos 3 dá menos 5. E esse 1 aqui vai ficar, então, menos 4. Okay. Então, vamos jogar lá na tabela, menos 4. Próximo número é o 2. Então, aqui eu tenho que 2 ao quadrado. A gente tem aqui 4, certo? Aqui menos 4, menos 3. Então, a gente sabe que 4 cancela com esse menos 4. Então, a resposta é menos 3. Vamos substituir o menos 3 lá. E por último, substituindo 3, né? Então, aqui a gente tem 9 menos 6, né? Que é 2 vezes 3, menos 3. Então, a gente sabe que vai dar 9 menos 9. Então, 0. Substitui lá o 0. Preencheu a nossa tabelinha, agora a gente vai colocar no plano cartesiano. Lembrando que no plano cartesiano você vai ter aqui o eixo x, que é o eixo das abscissas, e o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Então, vamos marcar ponto a ponto aqui. O primeiro ponto é menos 1 e 0. Então, menos 1 para x e 0 para y. Aqui, em cima do eixo x. O próximo ponto é 0 e menos 3. 0 para x e menos 3 para y. Então, vou marcar lá embaixo, em cima do menos 3. O próximo ponto é 1 e menos 4. Então, eu tenho aqui, 1, vai descer lá embaixo até o menos 4. Marca aqui, pronto. 1 e menos 4. E o próximo ponto é 3 e 0. Então, é 2, aliás, é 2 e menos 3. 2 e menos 3. Então, dá mais ou menos aqui. Marcou? Marquei o ponto aqui. E por último, 3 e 0. 3 para x, 0 para y. Então, vai ser em cima do 3. Marquei todos os pontos no gráfico, é só a gente ligar esses pontos um no outro. Se eu fizer isso, eu vou perceber que formou uma parábola. É assim que a gente constrói gráfico no método tradicional de uma equação do segundo grau. Mas será que sempre a gente vai ter que fazer esses cálculos todos para fazer um gráfico?
Vou tentar fazer esse gráfico de novo, só que agora usando o Bhaskara. Vamos ver? Olha só, vou pegar aqui o Bhaskara. Forma de Bhaskara, eu acho que todo aluno que vai fazer o Enem tem que saber, né? Essas fórmulas de Bhaskara. Temos aqui também a formulazinha do vértice da parábola. O que é o vértice, professor? É onde a parábola ela vai fazer a curva. Então, onde ela faz a curva, a gente vai seguir essa formulazinha aqui para calcular as suas coordenadas, certo? Bom, então vamos lá. Vamos ver então onde é que a gente vai usar essas informações. Primeiro, eu vou pegar a mesma função. E agora eu vou tirar os valores dos coeficientes. A, que é 1, o B vale menos 2, que é o que acompanha o x, e o C é o termo independente. Substituindo aqui no delta, no lugar do B eu vou colocar menos 2, A1 e o C colocar menos 3. Então, estou substituindo aqui o valor de A, B, C. Fazendo continha, eu tenho aqui que é 4. E aqui vai ficar menos 4 vezes menos 3 vai dar mais 12, porque os normais são iguais. E aqui eu vou chegar à conclusão que o delta vai dar 16. Continuando o Bhaskara, substituindo agora nessa segunda parte, então a gente vai ter lá, ó, o B vale menos 2, por isso que eu coloquei ele aqui entre parênteses, a raiz é 16, e o A é 1, então fica 2 vezes 1 aqui embaixo, jogando na fórmulazinha, né? Fazendo jogo de sinal, ó, aqui ó, menos com esse menos vai ficar positivo, raiz quadrada de 16 é 4, e aqui chegamos no 2. Então, nessa parte a gente vai ter dois valores, né? O x' e o x'. O x' eu vou pegar, ó, 2 mais 4 e vou dividir com 2. Então aqui vai dar o quê, ó? 6 dividido para 2, então o x' vai dar 3. E o x' eu vou fazer a mesma continha, só que eu vou fazer com sinal de menos, ó. 2 menos 4 dividido para 2. Então isso aqui vai ficar, ó, menos 2 dividido para 2. E menos 2 dividido para 2 dá menos 1. Então o x' vai dar menos 1. Bom, feito isso, galera, agora o que a gente vai fazer? Vamos calcular aonde esse gráfico faz a curva, ou seja, jogar na formulazinha do vértice. Então, no vértice eu tenho aqui essas duas formulazinhas. Então, vamos substituir o valor de AB e do delta aqui nessa fórmula. Então, o B vale menos 2, por isso que eu coloquei ele aqui entre parênteses, menos o delta eu sei que vale 16, e o A aqui embaixo ó, eu sei que vale 1. Então, menos com esse menos vai ficar mais, então vai ficar 2 dividido para 2 e 16 dividido para 4. Como essas divisões elas são exatas, concluímos que o vértice vai ser 1 e menos 4, ok? Bom, feito esses cálculos, agora é só colocar essas informações no gráfico. Vamos colocar essas informações no gráfico. Como é que a gente vai fazer? Pegando o gráfico, né, e vamos analisar aqui ó, o valor do x, que é das abscissas, e o y das ordenadas. Primeira coisa é marcar o ponto C. Por quê, professor? O ponto C ele tem uma característica importante. Ele é onde a parábola corta o eixo y. Então, a parábola ela vai cortar sempre no ponto C. Como o ponto C é menos 3, ela vai cortar aqui embaixo. E agora eu vou marcar os que eu encontrei no Bhaskara. Eu encontrei duas respostas no Bhaskara. Eu encontrei 3 e menos 1. Então, eu vou marcar x', x' no eixo x. Então, eu vou marcar o menos 1, né, e o 3. Para que servem essas duas respostas? É onde a parábola corta o eixo x. É a resposta do meu Bhaskara. E vou marcar o vértice, onde a parábola faz a curva. Então, vou marcar aqui, ó, o vértice é 1. Vou marcar aí, ó, 1 e menos 4. Então, é mais ou menos aqui. Tá? Mais ou menos aqui. Então, marquei, ó, 1 e menos 4 aqui embaixo. E agora marquei esses 4 pontos, agora é só ligar um no outro. Quando eu faço isso, ó, eu monto aqui a minha parábola. Então, recapitulando, ó, o Bhaskara vai determinar aonde a parábola corta o eixo x, o ponto C é onde a parábola corta o eixo y, e o vértice é onde a parábola faz a curva. Tá? Só que será que sempre vou conseguir calcular o Bhaskara? Sempre vai ter resultados exatos, certinho para mim fazer? Não, né? Tem algumas situações onde o Bhaskara não é possível. Por exemplo, quando o delta dá negativo. Então vamos ver todas as situações analisando todas as possibilidades de construir esse gráfico. Vamos lá. Primeiro vamos analisar o coeficiente A. O coeficiente A é o valor, né, no caso, que fica ao lado do x², certo? E também esse coeficiente A aparece aí no Bhaskara, onde a gente usa para fazer alguns cálculos. Para que ele serve, na verdade? O A
esse coeficiente aqui, ele nunca pode ser zero. Então, esse A ele tem que ser sempre diferente de zero. Por que, professor, tem que ser diferente de zero? Porque se esse A for zero, vai deixar de existir o x quadrado. Aí já não é mais uma equação do segundo grau, ou seja, uma equação quadrática. Tá? Então, o A ele pode ser maior que zero, ou seja, se o A é maior que zero, ele é positivo. Se o A é positivo, a parábola tem a concavidade voltada para cima. Tá? Ela vai ter aqui a abertura da parábola, ela vai ter concavidade voltada para cima. Então, ela vai ter aqui ó, um ponto, que é o vértice, que chama de ponto mínimo. Tá? A parábola também ela pode ser com A menor que zero. Se o A é menor que zero, é porque esse A né, ele é negativo. Se ele é negativo, significa o quê? Que a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Ou seja, ela vai ter um vértice aqui, ó, ela vai ter um ponto de máximo. Então vamos lá. Ó. A positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. A negativo, concavidade da parábola voltada para baixo. Bom, se a gente analisar então, a gente tem aqui um exemplo. Ó. Aqui eu sei, por exemplo, que a concavidade está voltada para baixo. Então aqui a gente pode pensar que o meu A aqui ele é negativo. O que eu quero observar nesse desenho desse gráfico? Aqui eu tenho ó, o valor do x' e do x duas linhas, que é onde corta o eixo x. Eu tenho o ponto C, que é onde a parábola corta o eixo y. E eu tenho um vértice, que é essa pontinha bem aqui. Ó. E esse vértice ele vai ser calculado através da fórmula, né? Para achar que o y eu vou usar essa formulazinha. E para achar essa coordenada do x, eu vou usar essa outra formulazinha, que é a coordenada do vértice, por isso que a gente joga nessa forma, certo? Então aqui, ó, eu posso concluir que o meu A aqui, ó, ele é menor que zero. Por quê? Porque a parábola está com a concavidade voltada para baixo. Feita a análise do coeficiente A, vamos para o coeficiente B. O coeficiente B ele é o mais difícil de analisar porque ele é menos comum. Tá? Esse B tem uma função muito importante no Bhaskara, né? E tem uma função importante também no gráfico. Vamos lá? O B ele pode ser de três maneiras. Vamos lá. O B pode ser maior que zero, ou seja, o B ele pode ser positivo, o B é esse valor que acompanha o x. O que acontece quando o B é positivo, quando o B é negativo e quando o B é igual a zero? Vamos ver? Olha, quando o B é positivo, vai cair nessa situação aqui. Aí você fala assim, professor, como é que eu sei que o B ele é positivo? É porque eu vou olhar sempre aqui, ó. Eu vou olhar nesse ponto, e esse ponto aí é o ponto C, e vamos pensar o seguinte, toda vez que a parábola corta o eixo Y, ela vai cortar no ponto C. Aí eu vou olhar sempre nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita. Olhando da esquerda para a direita, na hora que o gráfico corta o ponto C, o gráfico ele sobe, ou seja, ele é crescente ou é decrescente? Ele cresce, então ele é crescente. Se ele é crescente, significa que o meu B é positivo, ou seja, o B é maior que zero. Na mesma forma que se a gente analisar aqui, ó, ele cresce quando ele corta o ponto C. Da mesma forma aqui, ó, vamos analisar ali o ponto C, olhando da esquerda para a direita. O ponto C está aqui. Quando eu olho da esquerda para a direita, acompanhando o gráfico, quando corta aqui no ponto C, o gráfico ele sobe ou ele desce? Ele cresce ou ele decresce? Ele decresce. Se ele decresce, é porque o meu B é negativo, certo? Ou seja, o meu B ele é menor que zero. E temos a situação também que o B ele é igual a zero. Olha só a situação onde ele é igual a zero. Primeiro, como é que eu sei que esse gráfico tem o B igual a zero? Porque olha só, quando o gráfico ele corta aqui o ponto C, ele está descendo aqui, corta o ponto C, depois ele sobe. Ou seja, na hora que ele corta o ponto C, vai ser em cima do vértice. Ou seja, vai ser em cima de um ponto onde não está subindo e nem descendo. Então, por isso que esse B é zero, ele é neutro. Tá? Ou seja, o ponto C ele fica na curva da parábola. O ponto C é o próprio vértice da parábola, certo? Então, se você analisar aqui no nosso desenho, a gente aprendeu uma situação bacana aqui para o ponto B. Vamos fazer um resuminho aqui para todo mundo lembrar. Ó, vou parar aqui para a gente ver. Qual é o resuminho? O resuminho é o seguinte, olhando sempre da esquerda para a direita, passou aqui ó, no ponto C, ou seja, onde a parábola corta o eixo Y,
O gráfico subiu, o B é positivo. O gráfico desceu, o B é negativo, quando corta o eixo Y. E se a parábola corta o eixo Y no vértice, aqui, então significa que o meu B vale zero. Por quê? Porque bem aqui no vértice a parábola não está nem subindo nem descendo. É como se fosse um ponto neutro, né? Então nessa situação aqui o B ele é zero. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Agora vamos ver o coeficiente C. O coeficiente C é o mais fácil. Por quê? Porque o coeficiente C aparece no Bhaskara, ele pode ser maior que zero, pode ser menor que zero, ele pode ser zero também. Mas olha só, quando ele é maior que zero, é só analisar. Quem é o ponto C? É onde corta o eixo Y. Então, se o C aqui é maior que zero, ele é positivo. Então, a parábola vai cortar acima do eixo X. E aqui, ó, quando ele é negativo, é porque a parábola vai cortar abaixo do eixo X. Ó, ponto C, ponto C. Ou seja, é só você analisar qual é a posição desse ponto C do eixo Y. Se for número positivo, é porque o C é positivo. Se for abaixo do eixo X, é porque o C é negativo. E ele é zero quando corta lá na origem. Olha só. Eu sei que o C é zero, ó. Por quê? Porque ele está cortando aqui na origem. Eu poderia até colocar um outro gráfico aqui do lado. Ó, vamos pensar aqui, ó. Se o gráfico fizer isso aqui, ó, eu sei que ele está cortando na origem. Aqui é o C, ó. Na origem é o ponto o quê? Zero. Então, por isso que o meu C aqui, ó, ele vale zero. Ok? Então, eu já analisei os coeficientes A, B e C. Vamos ver o que vamos analisar agora. A discriminante. Tem gente que não sabe o que é uma discriminante, né? O básico discriminante é o que a gente chama popularmente de delta, que é essa letra grega aqui que a gente usa bastante. Então, analisando a discriminante, vamos ver. Ó, a discriminante, né, que é calculada por essa formulazinha aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac, ela tem três análises a gente fazer. Vamos lá, primeira, quando o delta é menor que zero, olha o que acontece com o gráfico. Olha só, se o delta é menor que zero, ou seja, o delta é negativo, significa que eu não vou ter como calcular essa segunda parte. Por quê, professor? Porque não vai ter raiz quadrada de número negativo. Se eu não vou ter o x' e nem o x duas linhas, isso significa o quê? Que o meu gráfico ele não toca o eixo x. Então ele pode ser a concavidade para cima ou para baixo. O importante é perceber que ele não encostou no eixo que? X. Tá? Então, por quê? Porque o delta é negativo. Olha lá, não vai existir nem o x' nem o x duas linhas. O delta ele pode ser zero. Pode? Pode. E existe raiz de zero, né? Raiz quadrada de zero é zero. Então, quando o delta está zero, é porque a parábola ela vai encostar em apenas um ponto. Ó. Ou seja, esse ponto vai ser exatamente o quê? O vértice. Então, se encostar em um ponto aonde? No eixo X, né? Então, se a parábola encosta em um único ponto, que é o vértice, no eixo X, é porque o cálculo do meu delta foi zero. Ou seja, x' e x duas linhas são iguais. É quando eu acho lá, por exemplo, ó, x' valendo 2, x duas linhas também valendo 2. Se eu encontro valores iguais, é porque ele só vai encostar no eixo x no ponto 2. Então, ele só vai encostar, ele não vai ultrapassar, cortar o eixo x, ok? E, obviamente, o mais comum é quando o delta é positivo, ou seja, um número maior que zero. Isso vai acontecer o quê? A parábola ela vai cortar em dois pontos. Então, o x' vai ser diferente do x duas linhas, ou seja, aqui é o x' e aqui vai ser o x duas linhas, ou seja, vai ser os dois pontos aonde corta o eixo x. Então, se corta em dois pontos, vai existir Bhaskara, delta positivo. Se encosta em um único ponto, aqui o delta é zero, tá? O valor do Bhaskara vai ser igual. E quando não encosta no eixo x, é porque não tem Bhaskara, ou seja, eu não consigo calcular porque o meu delta é menor que zero. Então tá aí, essa análise da discriminante. Vamos ver aqui um exemplo. Olha só, dada a função, né, tem essa característica. Olha só esse gráfico. O que eu posso concluir desse gráfico? Bom, nesse gráfico eu posso marcar nele, por exemplo, o ponto C, tá? E é esse menos 2 aqui. Eu posso, por quê? Porque é onde a parábola corta o eixo Y. Vou marcar o que mais? O x' e o x duas linhas, que são os valores do Bhaskara, e corta o eixo x.
certo? Então aqui eu vou ter o vértice da parábola, que a gente chama de ponto mínimo, né? Porque é o valor mínimo do nosso gráfico. E aqui eu vou chegar em conclusão. Vamos lá. O delta aqui é positivo. Por que, professor, que é positivo? O delta é positivo porque eu tenho x' diferente do x duas linhas. Porque eu tenho dois pontos distintos no eixo x. Eu tenho que o A é positivo. Por que o A é positivo? Porque a boca da parábola, né, a concavidade, é voltada para cima. Eu tenho que o B é maior que zero. Por quê? Porque quando eu corto o ponto C, ó, o gráfico ele faz o quê? Ele sobe, ele cresce. Então, depois que eu olhando sempre o quê? Ó, da esquerda para a direita. Cortou o eixo Y, o gráfico subiu. Então, meu B é positivo. Eu tenho C negativo, né, menor que zero. Por quê? Porque ele vale menos 2, né? Ele está aqui abaixo do eixo X. Então, C ele vale menos 2, então por isso que ele é menor que zero. Então, dá para fazer então 4 análises só olhando no gráfico. Então, esse aqui vai ser o ponto mínimo. E vamos ver a outra segunda hipótese. Aqui eu tenho o ponto C, eu tenho x', x duas linhas e tenho o vértice. A conclusão que eu chego, o meu delta aqui é positivo ou negativo? O delta aqui, ó, o ponto máximo, o delta aqui ele é positivo. Por quê? Porque ele vai cortar em dois pontos. O que mais eu tenho? Eu tenho que o A ele é negativo. Por que o A é negativo? Porque a concavidade da parábola é voltada para baixo. Então, A negativo. O que eu posso dizer do B, hein? O B é o seguinte, ó, cortei o ponto C. O gráfico subiu ou desceu? Subiu, né? Então, meu B é positivo. Tá aqui, ó, B maior que zero. Positivo. Aqui é negativo. E aqui é positivo. E o C aqui ó, é um número que está acima do eixo X, né? Então, meu C também é positivo. Interessante essa análise, tá? E ali nós temos o ponto de máximo, né? Porque é o máximo que a parábola pode atingir, né? No nosso gráfico, certo? Mais um exemplo. Vamos dar uma olhada nesse aqui. Aqui a gente só tem, para perceber aqui, a gente só tem o ponto C. Se só temos o ponto C, significa que eu não consegui calcular o Bhaskara, ou seja, não vai ter x' e nem x duas linhas. Tá? Não tem. Se não tem, que conclusão que eu chego? Eu chego o quê? Que eu tenho um ponto de mínimo e eu chego que o meu delta, deixa eu apagar aqui para vocês visualizar, é negativo. Professor, por que o delta é negativo? Por quê? Porque a parábola não encosta o eixo x, delta negativo. Bom, o A é positivo, por quê? Porque a parábola tem a concavidade voltada para cima. E o meu B, ó, só analisar aqui, ó, o B corta o ponto C e o gráfico Q desce. Se o gráfico desce, então meu B é negativo, ó, B negativo, menor que zero. E o C, como o C está lá em cima, ó, o C aqui está acima do eixo X, então a gente diz que esse C é positivo, ok? E mais um gráfico aqui para ilustrar todos os pontos que a gente estudou hoje. A gente tem aqui o ponto C, temos aqui o vértice. Como o vértice está encostando no eixo X, é porque o vértice ele é igual ao x' e é igual ao x duas linhas. Então, se eles são todos iguais, encostam em apenas um ponto. Ó. Isso significa o quê? Esse ponto de máxima ele é o vértice e ele também é o x' e o x duas linhas lá do cálculo do Bhaskara. Então, a gente chega à conclusão que o delta vale zero. Por quê? Porque ele só encosta em um único ponto. Eu tenho que o A é negativo. Por quê? Porque a parábola é voltada para baixo. Tá? A boca da parábola. A gente tem aqui que o B, e aí o B? O B, na hora que corta o eixo Y, o gráfico ele sobe, ele cresce. Então, meu B é positivo. E o C, como o C aqui é menos 10, ó, a gente chega à conclusão então que o C é negativo. Por quê? Porque está abaixo do eixo X. Aí, essas são as análises que a gente faz com gráficos de funções quadráticas. Tá? Então, gente, eu espero vocês então na próxima aula. Eu espero ter esclarecido para vocês esses pontos principais. E ele é um dos assuntos que mais cai no Enem, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima, tá? Um abraço, galera. Fiquem com Deus.